Eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui vos fala o presbítero Reinaldinho da Silva, membro do Brasil para Cristo no Tatuapé. Vamos iniciar mais um culto de louvor ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 17, um texto bastante conhecido. Livro de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11 até o versículo 19. A partir do versículo 11 até o 19. Diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, indo eles a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia. Entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estavam sãos, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E calou-se e caiu-se aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez estamos diante da Tua santa e bendita presença, ó Pai, te agradecendo pelo privilégio que nós temos de falar da Tua santa e bendita palavra, Senhor. Que Tu possas aceitar este culto de louvor ao Teu nome, que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Pai. Que nós possamos desaparecer e só Tu apareceres. É no nome desse Jesus maravilhoso, que derrama o seu sangue na cruz do Calvário pelos nossos pecados, que nós te pedimos e muito mais te agradecemos. Fala, Senhor, que teus servos ouvem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esta passagem bastante conhecida das Escrituras, na qual apenas Lucas relata esta passagem. Se nós não podemos, de espécie alguma, mudar a palavra de Deus, mas se eu tivesse que mudar o título desta passagem, eu mudaria com o seguinte título: A ingratidão dos 9 leprosos. A ingratidão dos 9 leprosos. O título é Cura de 10 leprosos. Eu passaria a falar a ingratidão dos 9 leprosos. E como é triste, meu irmão, ser ingrato, especialmente muitas vezes de ser ingrato ao Deus, ao nosso Deus Todo-Poderoso, que nos dá tudo que nós precisamos, a partir do ar que nós respiramos, até tudo que nós temos em nossas vidas, nós devemos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por isso que eu gosto sempre, ao acordar do meu leito pela manhã, eu digo sempre aquele versículo: eu me deitei e eu dormi e eu acordei porque o Senhor me sustentou. Porque se o Senhor não me sustentasse, eu não acordaria. Mas como Ele está conosco, Ele nos sustenta. E realmente nós podemos dizer: eu me deitei, eu dormi, eu acordei, porque o Senhor me sustentou. Há muitos anos atrás, quando eu ainda não conhecia Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, e eu pertencia a um clube de futebol, nós fomos convidados para participar de um futebol lá no leprosário que era localizado em Guarulhos. E nós fomos com um grupo de uns 20 pessoas, mais ou menos, para aquele leprosário, para divertir eles um pouco e para ter a oportunidade de jogar um futebol ali, meu irmão.
E quando nós chegamos lá, eu fiquei surpreendido, apesar de ter ouvido falar muito sobre a lepra, eu fiquei surpreendido de ver ali uma dezenas e dezenas de leprosos, meus irmãos, em situações das mais difíceis, ali estavam internados para tratamento. Graças a Deus, hoje em dia pouco se ouve falar de leprosos, dessa doença da lepra, mas naquela época era mais comum. E nós víamos ali, surpreso, pessoas com metade do nariz, metade das orelhas, com uma situação tão difícil, e nós precisávamos ficar de uma certa distância deles por causa da enfermidade. Caso terrível é realmente ver pessoas, seres humanos, nesta situação. Aleluia. E graças a Deus, depois que aceitei Jesus, depois que me converti ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse Evangelho que salva, esse Evangelho que cura e esse Evangelho que batiza no Espírito Santo de Deus. Aleluia. Tivemos realmente e temos a oportunidade de muitas vezes, sem os ver, orar por eles. E eu peço aos irmãos e às irmãs que se lembrarem de suas orações, orem pelos leprosos. Apesar, como eu disse agora, existem poucos leprosos, pelo menos que nós tenhamos conhecimento. E nesta passagem da palavra de Deus, uma passagem que realmente toca em nossos corações. A Bíblia diz que Jesus ia caminhando por uma certa aldeia e vieram ao encontro dele 10 leprosos. Imagina se um leproso é meio difícil, 2, 3 são difíceis. Imagina 10 leprosos ali falando com Jesus. E eles clamaram a Jesus conforme diz a palavra de Deus: Senhor, tem misericórdia de nós. Aleluia, tem misericórdia de nós. E Jesus, vendo-lhe, disse, versículo 14, e de mostrar-vos ao sacerdote, e aconteceu que eles ficaram limpos, porque na época realmente só o sacerdote podia dar autorização para que um leproso voltasse à sociedade, e eles foram, quando eles voltaram, eles se encontravam completamente limpo. Jesus tinha feito um milagre maravilhoso, esse Jesus que ainda hoje continua fazendo milagres, e aqueles 10 leprosos ficaram completamente limpos. Mas qual não foi a surpresa do próprio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que conhece o presente, o passado e conhece o futuro também, quando apenas um leproso, um dos 10 que foram curados, voltou para agradecer a Jesus a cura. E diz a Bíblia Sagrada que este homem não era judeu, ele era samaritano, voltou para agradecer a Jesus. O irmão e a irmã têm sido gratos ao Senhor pelo ar que o irmão respira. O irmão tem sido grato ao Senhor por tudo que Ele tem concedido na sua vida, na minha vida, na vida de cada um de nós. E diz a palavra de Deus que Jesus cobrou aqueles 9. Por isso que eu falei, se tivesse que colocar um título aqui nesta passagem, eu colocaria a ingratidão dos 9 leprosos, a ingratidão. Mas eu ouvi um que, graças a Deus, voltou para ser grato. Meu irmão e minha irmã, muitas vezes, no meio da multidão, sempre tem um que realmente agradece a Deus e glorifica o nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Mas uma coisa que nos chama muita atenção no versículo 18 é que Jesus cobrou aqueles 9, meu irmão. Ele disse para aquele que voltou, não houve quem voltasse para dar graças a Deus, senão este samaritano, senão este estrangeiro. Muitas vezes a gratidão a Deus, muitas vezes vem de quem nós não esperamos,
Muitas vezes aquele que se considera tão consagrado, tão conhecedor da palavra de Deus, muitas vezes não agradece ao Senhor pelo ar que respira, por tudo que o Senhor nos tem dado, pelas grandes bênçãos que o Senhor nos tem dado. Mas, meu irmão, minha irmã, pode crer uma coisa, a palavra é bem claro, Ele nos cobra, Jesus nos cobra, Ele quer que nós sejamos gratos. E como é maravilhoso, nós temos essa oportunidade de dizer, Senhor, muito obrigado. Quando nós acordamos, muito obrigado, ó Deus, pelo ar que tu nos deste, pelo pão de cada dia, pelo sono que tu nos concedeste. Meu irmão, minha irmã, como Jesus gosta que nós sejamos gratos, esta prova é uma demonstração que Jesus gosta. Muitas vezes a gente ouve dizer, mas Jesus não está nem aí com agradecimento, ele faz a obra sem pensar em agradecimento. Não, ele espera de nós agradecimento, ele espera de nós que nós somos gratos por tudo, desde o ar que nós respiramos, repito, até todas as coisas, até o vestuário que Ele nos concede, nós devemos ser gratos, porque a Bíblia diz que tudo vem dEle, e sem Ele nós não conseguimos nada, glória a Deus por causa disso. E Ele falou para o estrangeiro, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O que Ele quis dizer, levanta-te, é que aquele homem, meu irmão, aquele samaritano que não era judeu, e diz a palavra de Deus que Jesus veio para os judeus, mas Ele não só veio para os judeus, Ele veio para toda a humanidade que o aceita como o único e suficiente Salvador. Mas Ele falou para aquele homem, levanta-te. Por que Ele falou levanta-te? Porque, meu irmão, aquele homem está dando a palavra, toda a impressão que aquele homem se ajoelhou. Aquele homem não quis agradecer a Deus apenas de pé, agradecendo, Senhor, muito obrigado. Se ajoelhou agradecendo a Deus. E Jesus, levanta-te, a tua fé te salvou. Aleluia. E esta palavra é muito importante. Jesus não falou, a tua fé te curou. Ele falou, a tua fé te salvou. Por quê? Porque a salvação é muito mais do que a cura, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus quando Jesus opera uma cura numa vida, mas muito mais glória a Deus quando essa vida se converte a Jesus e realmente se é salvo, como este samaritano. Tenho certeza que um dia lá na glória nós iremos encontrar esse samaritano lá na glória, porque ele foi grato a Jesus. Meu irmão, minha irmã, seja grato ao Senhor. Vamos continuar este culto para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sempre agradecendo, que só Ele merece toda a honra e toda a glória. Amém, Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. A palavra de Deus diz, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Nesta noite, estamos aqui para servir ao Senhor com toda a alegria do nosso coração por tudo que Ele tem feito na nossa vida e para prestar um canto em adoração ao santo nome do Senhor. Vamos adorá-lo nesta noite. Seu
você está tendo a oportunidade de aceitar esse Jesus maravilhoso que nós estamos adorando nesta noite, porque sem dúvida vai ser a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas que andei fazendo, nas condições de pecador. Mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. A melhor coisa que eu já fiz. Deus te abençoe e siga este caminho, o santo caminho do Senhor Jesus, porque coisas boas Ele tem para a sua vida. Fica na paz. Abra o coração, ouça essa canção que eu vou cantar. De tanto sofrer, de tanto apanhar, foi que eu
eu aprendi. Tanta coisa eu fiz, mas foi com Jesus que eu conheci o que é ser feliz. E hoje estou aqui para te ajudar a se encontrar. Dê uma chance, dê uma chance. Cristo te ama, te ama, te Não fique triste assim. O que Ele fez por mim, fará por você. Basta o passo dar e nele confiar, tudo vai mudar. Dê uma chance, dê uma chance. Cristo te ama, te ama, te Não fique triste assim. O que Ele fez por mim, fará por você. Basta um passo dar e nele confiar, tudo vai mudar. Dê uma chance, dê uma chance. Cristo te ama, te ama, te ama. Dê uma chance, dê uma chance. Cristo te ama, te ama, te Já passou o tempo de você viver sofrendo. Não dá mais para aceitar esta situação. Todo dia a mesma coisa acontecendo. A tristeza vai ferindo o coração. Faz de conta que é feliz, mas dá pra ver no seu olhar que daria tudo pra sentir um pouco de paz. A esperança se perdendo, já não resta quase
olhar, que daria tudo pra sentir um pouco de paz. A esperança se perdendo, já não resta quase nada. Tantos planos que no fim não deram em nada. Deixa Jesus mudar a tua vida, sarar tuas feridas, te mostrar de novo o seu amor. Deixa Jesus mudar a tua história, trazer pra ti vitória, te fazer um vencedor. Deixa Jesus mudar a tua vida, sarar tuas feridas, te mostrar de novo o seu amor. Deixa Jesus mudar a tua história, trazer pra ti vitória, te fazer um vencedor, te fazer um vencedor, te fazer um vencedor. Eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradeço a tua participação conosco em mais um culto de louvor ao nome do Senhor, o nosso Deus, e que sempre possamos dar o melhor de nós, cada vez que cultuamos a esse Deus que nos cumula com suas bênçãos, com as suas benéfices, e que todos os dias nos dá o melhor dele para cada um de nós. Sobretudo, nos enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Salvador, Senhor de nossas vidas. Que Deus abençoe teu lar, tua família, e que juntos possamos sempre continuar engrandecendo, cultuando e louvando o nome do Senhor, o nosso Deus. Nesse momento nós vamos meditar um pouco mais na santa palavra do Senhor. Se você estiver com a sua Bíblia ao seu lado, eu convido a abrir a palavra do Senhor na carta aos Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Nós estaremos lendo do versículo 5 até o versículo de número 8. Filipenses 2, do versículo 5 até o versículo de número 8. Diz assim a santa e bendita, eterna e cada vez mais atual palavra de Deus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Amém. Que o Eterno, uma vez mais, nos abençoe pela leitura da sua maravilhosa, bendita e santa palavra. Vamos orar? Oremos. Amado Deus e nosso Pai, nós lemos a Tua palavra, que é a verdade, que nos instrui, que nos ensina em tudo e em todos os momentos na nossa vida. E eu te peço agora, ó Deus, que o Teu Santo Espírito ministre
aos nossos corações, através da tua bendita e santa palavra, e nos aproxime cada vez mais de Jesus Cristo, nosso Senhor. Em nome dele, oramos. Amém e amém. Louvado seja o nome eterno do Senhor, o nosso Deus. Sentimento é um ato ou efeito de sentir. Sentimento. E uma das mais extraordinárias, belas, notáveis coisas incrustadas no caráter de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é justamente a sua sensibilidade. A sensibilidade de Jesus é algo extraordinário. Algo extraordinário. E, quando nós lemos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, evangelhos que são de Jesus, escrito pelos apóstolos, pelos discípulos, nós observamos em várias passagens a maravilhosa e límpida sensibilidade de Jesus Cristo, a cristalina sensibilidade de Jesus Cristo. Quando aquela mulher, 12 anos, enferma, tocou em Jesus, no meio da multidão, uma enorme multidão, ela tocou em Jesus e diz o texto, de Jesus saiu virtude, de Jesus saiu poder, e Jesus teve essa sensibilidade. Quem me tocou? Seus apóstolos, Senhor, todos estão tocando em ti, esbarrando em ti. Como tu perguntas, quem te tocou? Aí Jesus, com a sua sensibilidade extraordinária, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Essa sensibilidade extraordinária de Jesus. Quando nós vamos a Ele tem essa sensibilidade. Quando Ele nos vê, Ele tem essa sensibilidade. Quando Ele vê alguma situação difícil com a qual nós estamos enfrentando, Ele tem essa sensibilidade. Ele move-se de íntima compaixão, como ao entrar na cidade de Naim, defrontar com aquele cortejo fúnebre, se moveu de íntima compaixão daquela mulher viúva que carregava o seu único filho, levava o seu único filho com aquela multidão para ser enterrado, e Jesus se moveu de íntima compaixão, parou o cortejo fúnebre e disse para aquela mulher, não chores. Só Jesus pode dizer, a mim e a você, não chores. Quando ele entrou no alpendre, no tanque lá de Betesda, e viu aquele homem, aí já não eram 12 anos, são 38 anos, estava ali. E ele viu aquela situação daquele homem, não tinha ninguém que pegasse ele e levasse para o tanque. Na hora que as águas eram mexidas, ele se moveu de compaixão pela situação daquele homem. Disse para ele, quero ser curado. E o curou. Maravilhosa e instantaneamente, pelo seu poder, pela sua graça, pela sua infinita misericórdia. Quando ele viu dois dos seus desanimados, frustrados, derrotados, tomando o caminho de Emaús e indo embora, ele se aproximou deles. Teve a sensibilidade de perceber a situação que eles estavam enfrentando, o momento difícil que eles estavam enfrentando, o desânimo,
a derrota, o fracasso. Para aqueles dois, tudo tinha acabado-se. Aí Jesus entrou na conversa, se interessou pelos problemas deles, pela situação deles, como se interessa pelo meu problema, pelo seu problema, pela minha situação, pela sua situação, e tem essa sensibilidade extraordinária, maravilhosa, que Jesus tem. O texto lido, o texto em questão, Filipenses 2, do 5 ao 8. Essa carta extraordinária de Paulo à igreja de Filipos, que é uma igreja que reconheceu o trabalho do apóstolo Paulo, o zelo do apóstolo Paulo. E é uma igreja que participava do ministério do apóstolo Paulo, em orações, em contribuições, em ajuda, na postura. E Paulo escreve a eles, e escreve a mim e a você, porque está na palavra de Deus. Carta escrita à igreja do Senhor. Para que haja em mim, em você, em cada um de nós, o mesmo sentimento. É uma exortação, é uma admoestação. É uma colocação imperativa do apóstolo Paulo à igreja do Senhor, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aleluia! Nós somos seguidores de Cristo, servos do Senhor, imitadores de Cristo. Que haja em mim e em você, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E no texto em questão, que sentimento é este? Que sentimento é este? Observemos, olhemos, e a própria palavra nos responderá. Que haja em vós o mesmo sentimento. O versículo diz, versículo 6 e 7, o sentimento da renúncia, que é algo que muita gente tem dificuldade de renunciar assim, mas é algo primordial, fundamental, de suma importância para quem quer seguir a Jesus Cristo. Paulo aqui endossa as maravilhosas palavras de Jesus. De quem quer segui-lo, renuncia a si mesmo. O texto sagrado diz coisas belas e maravilhosas a respeito disso. Esvaziou-se de si mesmo. Assumiu a forma de servo. Jesus tornou-se semelhante aos homens, deixou a glória nos céus, veio a este mundo em carne e osso. A única diferença, ele nunca pecou, nunca errou, nunca falhou, mas ele tomou forma humana, esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma de servo, aleluia. Que haja em mim, que haja em você, esse sentimento que houve em Jesus Cristo, da renúncia. A soberba não faz parte do caráter do cristão. O egocentrismo não faz parte do caráter do cristão. O eu, o inflar o eu, não faz parte do caráter do cristão. O cristão tem que se esvaziar de si, tomar a forma de servo, que nós somos servos do Senhor. Renunciar. Ninguém renunciou tanto
como Jesus Cristo. Ninguém. E o apóstolo Paulo nos diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica para nós a lição. Será que estamos dispostos a renunciar? Será que temos renunciado a nós mesmos? Será que temos abrido mão de nós? Ou por qualquer coisa, por qualquer motivo, prevalece o eu, a minha vontade, o meu desejo, o meu bem-estar, a minha posição, o meu eu, em detrimento do reino de Deus. Jesus renunciou à glória dos céus para vir a este mundo e morrer naquela cruz por mim e por você. E muitas vezes nós queremos prevalecer o nosso eu. Eu tenho coisas mais importantes para fazer do que o reino de Deus. A prioridade na minha vida sou eu. Se eu não fizer, quem o fará? Ai de mim se não fosse eu. O conforto da minha casa tá maravilhoso. Vou deixar para participar de uma atividade na igreja ou inerente ao reino de Deus. Não. Está muito confortável aqui. É isso que a Bíblia ensina? Não. Foi isso que Cristo fez? Não. Ele renunciou, ele abriu mão. Que haja em mim e em você o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Renunciar. A abrir mão do meu eu, da minha vontade. Muitas vezes do meu conforto. Porque nós nos esquecemos, por vezes, que sem o Senhor nós não somos nada. Sem Ele disse, nada podemos fazer. Ele nos concede o ar que nós respiramos. Ele nos dá forças para levantarmos, para caminharmos. E então é preciso que saiamos da inércia, da preguiça, do comodismo. É preciso abrir mão, renunciar, para que de fato o reino de Deus tome o primeiro lugar na nossa vida. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Numa sociedade com essa que nós vivenciamos, onde impera a ganância, a avareza, onde muitas vezes a competição é desenfreada e desleal. Muita gente não quer renunciar. Muita gente quer carregar o nome de cristão, mas não pratica o que nosso Senhor Jesus Cristo ordenou. E como igreja do Senhor, nós temos que ter, e Paulo diz isso enfaticamente aqui, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Repito, numa sociedade de consumo forte, onde a avareza, a ganância, o egoísmo prevalece. A vida de Jesus, os gestos de Jesus,
as palavras de Jesus, a atitude de Jesus fala forte aos nossos corações. E por isso que Paulo diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, sentimento da renúncia. E ele continua e mostra-nos e nos apresenta um outro sentimento de Cristo Jesus que nós temos que ter, o sentimento da humildade. Jesus mostrou-se ao extremo humilde. Uma das grandes virtudes do Senhor Jesus Cristo, sua humildade. Bendito seja Deus. Ele ensinou humildade. Das bem-aventuranças. Ele praticou a humildade. Se a gente pegarmos, dentre tantos exemplos, o lava-pés. E ele viveu em humildade ao extremo. Desde o seu nascimento. Será que haveria forma mais humilde de nascer do que no estrebaria, no humilde manjedoura? E viver em humildade. As raposas têm os seus covis, as aves do céu têm o seu ninho, e o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele nunca reclamou, ele nunca exigiu do Pai para ele mordomia, honrarias, quando esteve cá, face da terra. Foi humilde, e humilde ao extremo. E para nós, os seus seguidores, nós somos seguidores de Jesus. A humildade deve nos caracterizar. Para que a soberba, para que a arrogância? Sejamos humildes. Pratiquemos a humildade, vivenciemos a humildade. Ensinemos a humildade. Que haja em nós esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Uma grande virtude do cristianismo. A humildade. Que haja em nós esse sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A renúncia, a humildade, o sentimento de obediência. O texto sagrado diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Foi obediente ao Pai vindo a este mundo. Foi obediente ao Pai, vivenciando aqui o seu maravilhoso, extraordinário ministério, propagando o reino de Deus, enaltecendo o Pai. Foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz, onde ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. A obra que o Pai deu a ele fazer. Ele não falhou, ele não errou, ele não refugou. Ele cumpriu o seu ministério em humildade, em renúncia e em obediência. Nós somos, repito, seguidores de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Senhor requer de nós obediência. Desde o Éden, Deus requer da raça humana obediência. Ordem do Senhor são ordens para serem cumpridas. Ele é o Senhor. Nós somos servos. Ele é o Pai, nós somos filhos. Se o temos por Pai, se aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Salvador que nos deu a redenção,
e Senhor que rege a nossa vida. Tem domínio sobre a nossa vida. Tem autoridade sobre a nossa vida. Dita as ordens e nós obedecemos. Jesus foi obediente. Que haja em mim e em você o sentimento da obediência. Deus requer que os seus filhos sejam obedientes a Ele. Da mesma forma que o pai e a mãe requerem obediência de seus filhos, Deus requer de nós obediência. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo. O sentimento da renúncia. O sentimento da humildade. O sentimento da obediência. Será que é impossível para nós termos esses sentimentos? Vivenciarmos com sinceridade de coração esses sentimentos? Claro que não. Não é impossível. Se fosse impossível, não estava na palavra de Deus. É algo que nós temos que atentar. Estar atentos, alertas, em cada momento da nossa vida. Porque em todos os momentos de nossa vida, nós temos oportunidades que o Senhor nos concede de mostrar a Ele que os sentimentos de Jesus Cristo há também na nossa vida. A renúncia, a humildade e a obediência dentro do texto lido. O apóstolo Paulo escreveu à igreja de Filipos, que está registrado na eterna, bendita e atual palavra de Deus. Nos dias que correm, servem e muito de lições para as nossas vidas. Renunciemos. Sejamos humildes e cada vez mais obedientes ao nosso Senhor. E que Ele, o Eterno, muito te abençoe e nos abençoe. Assim seja. Amém. A paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor. O Espírito Santo. Oh, Senhor. Quando estou angustiado, quando penso está tudo acabado, Ele vem me socorrer. Quando penso estou sozinho, nesse caminho com tantos espinhos, Ele vem me socorrer. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, meu amigo e fiel Consolador, precioso és pra mim. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, meu amigo e fiel Consolador, precioso és pra mim.
Tua presença doce e calma e alegra minha alma, me dá forças pra vencer. Tu és tudo que eu preciso, és o meu melhor amigo, não quero te entristecer. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, meu amigo e fiel consolador, precioso és pra mim. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, meu amigo e fiel consolador, precioso és pra mim. Meu amigo e fiel consolador, precioso és pra mim. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Louvamos a Deus por mais esse culto que tivemos o privilégio de participar. Louvo a Deus pela tua vida. Aproveito a rica oportunidade desse momento para te convidar agora no próximo domingo, 7 da noite, permitindo o Senhor, culto Igreja Brasil para Cristo no Tatuapé, Rua Francisco Marengo, número 76. Participe conosco, permitindo o Senhor, no próximo domingo, 7 horas da noite. Será maravilhoso contar com a tua presença e juntos agradecermos, exaltarmos e cultuarmos o nome do Senhor nosso Deus. Nesse momento agora eu te convido uma vez mais a buscar o Senhor em oração, com ações de graças, com súplicas, com intercessões. Invoquemos o Senhor, oremos. Eterno Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, teu Filho, estamos diante da tua presença em oração. Em primeiro lugar, para agradecer a ti, ó Deus, pelo teu grande amor, por ter nos enviado Jesus Cristo, ele vir a este mundo, exercer o seu ministério, morrer naquela cruz, nos salvar, nos regenerar, derramar o seu sangue inocente, ser sepultado, ressurgir, ascender aos céus e virá para arrebatar a sua igreja. Viva a esperança que a igreja tem. Senhor amado, te agradecemos pelo teu Santo Espírito que em nós habita, conosco interage. Te agradecemos pela vida da tua igreja espalhada pela face da terra. Te agradecemos, ó Deus, pelo que tu és e pelo muito que tens feito nas nossas vidas. E nesse momento eu invoco a tua bênção. Invoco a tua bênção a todos que conosco participam deste culto. Venha de encontro a cada vida, Senhor, curando as enfermidades do alto da cabeça à planta dos pés. Tu és o Deus que cura, tu és o Deus que sara, tu és o Deus que opera milagres e maravilhas, e operando ninguém pode impedir. Faça obra, Senhor, opera maravilhas, cura pelo teu poder e pela tua graça, cura pela tua infinita misericórdia, soluciona os problemas, abre as portas, direciona, Senhor, orienta, Senhor, supre cada necessidade, dá-nos a tua bênção, Senhor, capacita-nos, encoraja-nos, santifica-nos, purifica-nos, Senhor, vivifica-nos, Senhor, guarda-nos, Senhor, usa-nos em tuas mãos, capacita cada vida, Senhor, aumenta a nossa fé em ti, dá-nos a tua bênção e nós te agradecemos. Também, Senhor, invoca a tua bênção aos necessitados, aqueles que estão sem rumo, sem direção, sem um lar, ao relanto, eles possam ter um encontro real, puro, com Jesus Cristo que liberta e que transforma. Aqueles que estão, Senhor, em leprosários,
nos manicômios, no fogo selvagem, em casas de recuperação, nos asilos, nos orfanatos, nos pronto-socorros, nos cárceres, nos hospitais, em CTIs, UTIs, em centros cirúrgicos, Senhor, em triagens, em enfermarias, nos quartos. Ó Deus, em leito de dores, dá a tua bênção. Cura, liberta, restaura, salva, transforma, opera maravilhas em nome de Jesus Cristo. E nós te agradecemos, te pedimos e te agradecemos sempre, no nome eterno, sublime e precioso de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor e Redentor da Igreja. Amém e amém. Que a bênção de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, seu Filho amado, e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco. Conosco permaneça, e com todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, agora e sempre. Amém. Louvado seja Deus, o nosso brado de vitória. Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vivencie isso, essa verdade na sua vida. Um grande abraço, que Deus continue te abençoando, te fortalecendo, te sustentando, guardando e protegendo, e que eu e você, nós, possamos ter o sentimento que houve em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A renúncia, a humildade e a obediência. Fique desfrutando cada vez mais da maravilhosa e extraordinária paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até uma próxima oportunidade, se o Eterno assim o permitir. Que Deus te abençoe. Amém.